graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Nosso Pai, eu sou muito grato ao Senhor pela suficiência de Jesus nas nossas vidas. E aqui nos colocamos para abrir a Tua Palavra, ouvindo a voz do Teu Espírito e glorificando a pessoa de Jesus Cristo. Tu operas a edificação do Teu povo e tocas no coração daqueles a quem escolhestes desde a eternidade, para que creiam em Cristo Jesus. Alegra os nossos corações com a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, nós estávamos para falar aqui dia 21 de março. O Covid nos pegou no dia 16. Nós tivemos o diagnóstico. E ficou essa parábola para trás. Mas a parábola é tão atual que qualquer momento que a gente vá mexer nela, está aí. Eu queria dar um retrocesso nela, pegarmos os versículos 35, Lucas 12, 35. Lucas 12, 35. Diz: cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. O que significa isso? O que Jesus queria dizer com isso? Na cultura hebraica, do tempo de Jesus, as pessoas não usavam calça. Elas usavam, os homens e mulheres, eles usavam vestimentas como batas. E uma pessoa, para estar disposta para andar rápido e correr, ele tinha que ter um cinto na cintura para puxar aquilo e aquela roupa ficar presa para ele poder correr. Senão ele não tinha condições. Então ele começa dizendo: cingido, por favor, pode deixar o texto. Cingido esteja o vosso corpo. Cingido é cinto. E acesas as vossas candeias. O que dá a ideia de um tempo de escuridão. A vigilância tem que estar observando esses dois pontos. Você tem que estar atento. Versículo seguinte: sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Os servos da casa, o mordomo e os conservos, eles deviam ficar acordados até o dono da casa voltar do casamento. Ele ia para uma festa de casamento e ele iria voltar. Ele poderia voltar na primeira vigília, na segunda vigília ou na terceira vigília. A noite é dividida em 4 vigílias. Das 6 da tarde às 9 da noite, primeira vigília. Das 9 ao meia-noite, a segunda, da meia-noite às 3, a terceira e a 4ª vigília de manhã. Ele pode voltar ou na segunda vigília, ou na terceira vigília, ou na primeira vigília, ou qualquer tempo você tem que estar acordado. Você não pode estar dormindo.
Você é o servo do seu Senhor. Então ele está chamando a atenção aqui aos homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Isso também tem um foco num casamento que vai acontecer entre o Senhor e a sua noiva. Versículo seguinte. Bem-aventurados aqueles servos, ou seja, felizes são aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se e dar-lhe lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Aqui agora tem um negócio muito esquisito. Está se referindo ao Senhor Jesus que vai voltar, e quando ele voltar, ele vai se cingir para servir a igreja, para servir os seus. O Senhor do universo, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, agora ele vai se cingir para servir. Ele está dizendo, ele vai dar lugar à mesa e aproximando-se os servirá. Você já imaginou você sendo servido pela rainha Elizabeth da Inglaterra? É uma honra. A monarca mais vivida da história, mais importante da Inglaterra, chegar com uma bandeja e colocar diante de você para você servir. Agora você já imaginou o Criador do universo, o Senhor da sua salvação? Você tem noção disso? Eu não tenho. Ele vai se cingir para servir. Você chega, enche o coração da gente. Senhor, eu entendo quando Pedro disse para ele, quando ele foi lavar os pés, os meus o senhor não lava. Ele disse, se eu não lavar os seus, você não tem parte comigo. Você precisa ser desmanchado desse seu orgulho aí, seu Pedro. Mas o reino do Senhor Jesus Cristo é um reino de serviço. Mas não é um serviço para que nós nos orgulhemos desse serviço. É um serviço para que ele seja glorificado. Se eu tivesse numa igreja que cresce no Evangelho e gritava, aleluia, mas esse povo está mais encolhido do que sei lá o quê. Vamos lá, versículo seguinte. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, segunda vigília então é das 9 até meia-noite, quer na terceira, da meia-noite às 4, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Achar como? Vigilantes. Vigilantes. A Bíblia fala muito vigiai e orai. Ela coloca a vigilância antes da oração. Porque a vigilância é quando você está acordado, você está atento. É preciso que o povo de Deus tenha atenção. Preste bem atenção nos fenômenos do mundo, o que está acontecendo. Não durma de touca. Não seja infantil. Mas não tenha medo. O povo de Deus não tem medo. Nós vamos enfrentar o que vier com confiança. Mais um pouquinho. Sabei, porém, isto. Se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão,
vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Então Jesus termina este preâmbulo dizendo o seguinte: há uma necessidade precípua, vigilância. Se o pai de família soubesse, ele não ia deixar a sua casa. Então, por que nós vamos ficar aí dormindo? Por que nós vamos ficar aí descuidado? Por que nós vamos ficar aí assistindo Rede Globo? Vocês querem que eu seja prático? Por que você fica aí assistindo bobagem que vai ficar aqui? Nossa missão agora é prestar atenção e esperar o Senhor. Enquanto esperamos, nós temos que anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu não tenho nenhum cargo na igreja, mas você tem um encargo dado pelo Senhor. E o encargo é pregar, orar e ser uma bênção nesse mundo, ser sal da terra e luz do mundo. Mas eu não tenho capacidade, é mentira sua. Se você é de Cristo, você tem capacidade, porque o Espírito Santo está em você. Não dá para cruzar os braços. Agora, Jesus começa a parábola. Aquilo é uma preâmbula. A parábola começa assim: ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Aí ele vai especificar quem é esse pai de família, ele vai especificar quem é o dono da casa, quem são os mordomos. Ficai atentos, ficai apercebidos. Ele diz agora, ficai também vós. Ele está falando para os seus discípulos. Ali estavam reunidos o grupo apostólico de Jesus. Versículo seguinte. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Pedro aqui é um porta-voz. E ele quer saber, o senhor está falando isso é para todos os seus discípulos ou é só para a liderança? Ou é só para nós? Então vamos ver como é que Jesus responde. O boletim está escrito, mas nós vamos pegar o texto e vamos andando no texto, tá bom? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Jesus usa aqui um método que é chamado na pedagogia de maiêutica, que é o método socrático. Ele não responde à pergunta com uma declaração, ele faz outra pergunta, para levar a pessoa a pensar. Eles queriam, o senhor está falando dessa atenção, dessa vigilância para nós ou para todos? Aí Jesus volta e diz assim: quem é, pois, o mordomo? Mordomo é o servo principal, é aquele que cuida da despensa da casa, é aquele que é o administrador dos conservos. Ele vai usar ali a palavra, o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo. E aqui ele está falando para a liderança, que tem que dar o sustento aos conservos. Que sustento é esse do ponto de vista espiritual? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O alimento espiritual é a palavra de Deus. Isso aconteceu exatamente na primeira igreja
de Jerusalém. De repente teve um problema lá administrativo, as viúvas helenistas estavam sendo deixadas de lado por causa das viúvas hebreias. Nós estamos com a igreja em Jerusalém, e os crentes que vinham de fora, que eram judeus, mas eram da Grécia, eles não tinham a mesma primazia dos crentes que eram de Jerusalém, que eles se achavam melhores. Então eles estavam deixando as mulheres viúvas helenistas em segundo plano. E aí veio um problema. A primeira crise da igreja foi uma crise de comida. E aí os apóstolos disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir à mesa. Escolham aí 7 homens cheios de reputação e que eles cuidem disto, enquanto nós vamos nos dedicar à palavra de Deus e à oração. Parece que é coisa de só menos importância, mas é aqui que está a evidência desta parábola. O mordomo que vai cuidar da alimentação dos conservos. Versículo seguinte: bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Tem uma tarefa muito importante na igreja: a proclamação da palavra de Deus. Isto é mais importante do que nós podemos imaginar. Vamos ver mais um pouquinho. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Vocês são os meus apóstolos e vocês vão ter que fazer algumas coisas que outros não podem fazer. Mas vocês vão receber algo muito precioso. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Uau. Quer dizer que esse servo do Senhor vai para o fogo? Pois é. Tem muita gente na igreja que não está em Cristo. Ele está na igreja, mas ele é um aproveitador. Ele é um sarcástico. Sarcástico vem de sarques, carne, que abusa dos outros, que bate, que explora, que não está preocupado com o povo de Deus. Qual é o maior patrimônio da igreja? Nós estamos fazendo uma reforma lá na nossa casa e vai ficar muito boa. Aquilo é o maior patrimônio. Nós temos um acampamento, que é uma beleza de acampamento. Aquilo é o nosso patrimônio. Nós temos uma chácara maravilhosa. Aquilo é o nosso patrimônio. Não, aquilo é o lugar onde o patrimônio se reúne. O patrimônio da igreja são as pessoas salvas por Jesus Cristo. As pessoas que valem mais do que o mundo inteiro. Porque uma alma salva é uma alma que vale mais do que o mundo inteiro. Nós temos que cuidar, sim, do patrimônio físico, mas temos que cuidar muito mais do patrimônio espiritual, que são as pessoas. Nós temos que ser zelosos com as coisas físicas para que elas não se desgastem. Eu estou lendo a Bíblia agora com outros olhos que eu nunca tive antes.
De janeiro até agora eu já li 82% da Bíblia. Vou terminar agora no mês de maio a leitura da Bíblia toda e vou entrar na segunda leitura para chegar no final do ano com uma outra compreensão. E o que eu tenho visto muitas vezes é o Senhor dizendo: a minha casa está quebrada e vocês precisam consertar. Olhando para o físico, mas ele diz assim: a minha casa está dispersa e vocês precisam ir buscá-la. São dois aspectos. Um era a casa física que estava sendo envelhecida. Foi construída por Salomão, mas já no tempo de Josias, ela estava os pedaços. E ele teve que juntar os recursos para consertar. Mas o povo está disperso. E o profeta Ezequiel vai dizer assim: eu mesmo vou buscar as minhas ovelhas que se dispersaram. E ali é uma profecia para Jesus. Então, meus irmãos, nós temos aí um papel, e ele está dizendo: olha esses infiéis que estão e não estão cuidando do meu povo. Eles vão sofrer o maior castigo. Vamos para o versículo 5. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Presta atenção aqui. Você sabe muito da Bíblia? Cuidado. Esse saber muito vai implicar em maior responsabilidade. O Senhor, quando estava passando pela cidade de Corazim, de Betsaida, de Cafarnaum, Jesus morou em Cafarnaum. Ele morou na casa de Pedro, em Cafarnaum. Ele realizou muitos milagres em Cafarnaum, em Betsaida, em Corazim. E depois ele faz um ai. E ele diz: ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, ai de ti, Cafarnaum. Porque se em Sodoma e Gomorra tivessem realizados os feitos que foram realizados em ti, há muito que eles teriam se arrependido em pano de saco e cinza. Vocês tiveram o Filho de Deus aqui com vocês e vocês não levaram em conta tudo isso. E ele diz: maior castigo. Aí você vai ter que entender que tem uma fogueira mais quente no inferno. Tem uma que vai ser uma chaleirinha mais fria e outra uma fogueira mais quente. Maior castigo. Eu não sei entender isto. Como é que você recebeu esta informação e não leva em conta isto? Será punido com muitos açoites. Versículo: aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Nessa hora eu tive vontade de dizer para o Senhor: me dá pouco. Porque a quem muito foi dado, muito será exigido. Então o Senhor me dá pouco, porque aí eu tenho menos responsabilidade. Mas não depende de mim, não depende de quem quer. Depende do Senhor ter dado. E nós precisamos ter essa consciência. Seguinte, eu vim para lançar... Não, aí já terminamos a parábola. Aí já não é mais. Aquele, porém, que não soube a vontade. Então vamos dar só uma caminhadinha aqui. Eu já falei sobre isso. Vamos voltar aos versículos
43 a 44. Tudo faz crer que aquele servo a quem o seu senhor, quando vier, será achado assim. Tudo faz crer que o Senhor está se referindo aos servos mordomos ou aqueles responsáveis em conduzir os conservos. Jesus está se referindo à liderança espiritual. Quando o Senhor vier e descobrir que o seu servo fiel tem um interesse genuíno no bem-estar espiritual do seu povo, ele o recompensará generosamente. A recompensa provavelmente tem a ver com o governo de Cristo durante o milênio. Ninguém sabe muita coisa, mas ele está falando de algo que vai receber uma maior recompensa. Mas aquele servo que disser consigo mesmo, veja bem o verso 45 e 46, vamos ler outra vez. Meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora em que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aqui tem uma coisinha, vamos voltar para o versículo de cima, que ele diz assim: aquele servo que disser consigo, meu senhor tarda em vir. Um dos problemas da história da igreja é o cronômetro. Existem duas palavras gregas para tempo. Uma é cronos, que é o tempo do relógio, e o outro é kairos, que é o tempo do amadurecimento. Eu escrevi um artiguinho sobre a flor do pessegueiro e o seu fruto. No dia em que o pessegueiro dá a flor, ele dá todas de uma vez só. Eu me lembro que um dia eu passei no Chile e tinha uma plantação de pêssego toda cor-de-rosa. Mas uma coisa linda. Só que os pêssegos, eles não amadurecem todos no mesmo dia. Eles amadurecem em tempos diferentes. Depende do lugar onde estava a flor. Se a flor estiver na parte de cima, onde ela pega bastante sol, ela amadurece primeiro. Se a flor estiver mais no caule, debaixo das folhas, ou ali, ela vai amadurecer depois. E de um pêssego para o outro pode demorar 3, 4 ou 5 semanas. Todas foram cronometricamente abertas num só tempo. Mas amadurecem em tempos diferentes, dependendo do local onde ela estava. E ainda tem mais uma coisa: as que estão mais próximas da terra amadurecem mais tarde e são mais doces. Porque a força da gravidade puxa o doce para baixo. Cronos impressiona a gente. Quando o Senhor disse, em breve eu vou voltar. Mas o breve é kairos, não é cronos. O breve do Senhor é 1000 anos, é como um dia. E um dia é como 1000 anos. Quando ele disse, nos últimos dias, pode ser 2000 anos. E o Senhor está voltando. E o que acontece com o Cronos? Está demorando. Eu cruzo os braços. Está demorando. E a pessoa fica de braço cruzado. Mas ele não sabe que vai chegar um tempo.
Pedro vai dizer que nos últimos tempos muitos iriam fazer zombaria, dizendo: mas há tanto tempo que os nossos pais morreram e as coisas continuam como desde sempre. Agora, uma das características que o Senhor Jesus estava dizendo é que o discípulo dele, em qualquer tempo, tinha que estar acordado. Não é acordado para o sistema deste mundo. Nós temos que orar pelas nossas autoridades, pelos que governam, mas nós não temos esperança nos que governam, nós temos esperança no Senhor. Deus pode mudar reis, estabelecer reis e fazer coisas, Deus pode usar, Ele usa, mas nós não podemos ter os olhos fixados em ninguém, a não ser no Senhor. E ele disse que era importante, a ideia é que aquele servo que disser consigo mesmo: meu senhor tarda, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer e a beber e a embriagar-se. Quando o Senhor voltar, como é que fica? Como é que nós estamos? A implicação clara dessa parábola é que o próprio Jesus não voltaria tão rápido e que haveria um intervalo de espera e serviço. Há uma indicação de que o Senhor não iria voltar tão próximo, o que isso poderia trazer uma certa displicência. A demora, no final das contas, pode ser um elemento que desencadeia a indolência e a apostasia da igreja. Mas, em compensação, a demora traz a maturidade naqueles que sabem esperar no Senhor. Nós vamos ter já estamos tendo. Não se impressionem se, ao voltarmos para a nossa casa, muita gente não volte. Não se impressione com isso. Muitos não vão voltar. Porque este vírus, ele tem umas implicações bem, não só físicas e químicas, mas ele tem implicações psíquicas e também implicações espirituais. E muita gente vai escafeder-se, vai cair fora. Pode ter certeza. Tem um mundo de gente com paura, que esse nem adianta vir. E nós estávamos vendo isso com os pastores, sobre o caso de Gideão. Deus chamou Gideão e tinha uma guerra contra os midianitas. E o exército dos midianitas era composto de 120 mil homens. E Gideão passa um chamado para o povo de Israel e apareceram 32 mil homens. 32 contra 120 mil já é uma coisa, não é? Você vai ver assim. Quanto é que dá aí o percentual? Quem é que é bom em matemática? 5 para 1? 4 para 1. Então preste bem atenção. 4 para 1. É covardia. Aí Deus diz para Gideão: tem gente demais. 32 contra 120, e Deus diz: tem gente demais. Ele diz: manda os medrosos caírem fora, os tímidos. Quantos foram? 22 mil. Eram 32, 22 não têm coragem. São tímidos, são pífios, são medrosos, são borra-calça. Manda embora. Eu não conto com esse povo medroso. Sobraram 10 mil. E Deus diz: tem gente aqui que é inábil.
não serve comigo. Manda beber água. Vai levar na fonte e ver como é que bebe. Aí, o que aconteceu? 9.700 idiotas chegaram lá. Ainda deu para fazer isso aqui. Baixou a boca feito idiota. Não vigiava. Ficava bebendo. Enquanto só 300... Deus não conta com idiota e nem com medroso. Deus conta com vigilante, que está disposto a fazer a vontade dele. Se você é borra-bota, vai para fora. E se você é um idiota, cai fora também. Porque eu vou usar aquilo que é impossível aos homens para realizar a minha vontade. E você vê, a guerra não teve uma espada. Era só um pote com uma lâmpada debaixo e uma corneta, como é que chama a corneta? Um chofar na boca. Todo o exército tinha um corneteiro e um mundo de soldados. Tinha um iluminador, um tocheiro e um mundo de soldado. Mas ali só tinha um que era tocheiro e corneteiro. E não tinha espada. Mas tinha o Senhor que luta por nós. E quando eles tocaram a corneta e quebraram o pote e a luz, 300 luzes ao redor, eles disseram, estamos perdidos. E aí um matava o outro. No escuro, porque Deus não vai contar com a nossa habilidade, Ele vai contar com a sua estratégia, com o seu poder. E nós precisamos entender isso. Enquanto não entendermos isso, nós vamos ficar suando igual Caim, trazendo oferta que não é a oferta do Senhor. Agora, queridos, tem um pouquinho mais e eu já estou terminando. O verso 45... ele diz, e começar a passar a espancar. Este verbo começar ou passar, sugere que a ação é de fato interrompida pelo retorno inesperado do Senhor. De certo modo, fica aí uma ideia de que até a volta de Cristo, a igreja sofrerá com a presença dos maus mordomos no seu seio. A gente não vai descobrir quem é bom e quem é mau. Por isso a gente precisa estar vigilante. O tratamento severo dos servos pode ser uma hipérbole. Mas em Atos capítulo 20, verso 29 e 30, Atos 20, 29 e 30, Paulo está dizendo à igreja de Éfeso ali, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Eu quero deixar uma coisa bem clara para os irmãos aqui. Nós vamos fazer um canal no YouTube, mas eu não quero seguidores. Eu não tenho seguidores. Quem tem seguidor é Cristo. Nós vamos ter seguidores lá, porque o sistema é este. Mas não serão seguidores de Glênio, nem de ninguém. Você tem que ser seguidores de Jesus Cristo. Muitas vezes nós queremos trazer as pessoas para serem nossos adeptos.
Isto é pecado contra o Espírito Santo. Paulo está dizendo, quando eu sair do meio de vós, alguns vão aparecer aí e vão querer fazer discípulos para agradar o seu estilo. E nós não podemos fazer isso porque isso é desonesto. Porque não fomos nós que morremos por as pessoas. Foi Jesus Cristo quem deu a sua vida por elas. E nós precisamos estar certos disto. Não é uma hipérbole. Tem muita gente que vem para a igreja e usa a igreja para só se locupletar e não para glorificar o nome do Senhor e pregar o evangelho para a salvação de todo aquele que crê. Os falsos líderes que assolam a congregação do povo de Deus e que foram descritos por Jesus como aqueles: em teu nome não fizemos muitas maravilhas, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome. Ele disse: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sempre farão parte da história da igreja. Por isso, os servos verdadeiros de Cristo precisam estar vigilantes de sol a sol. Você e eu precisamos estar atentos e vigilantes. Temos muita coisa para dizer, mas eu quero terminar aqui. Minha proposta agora não é pregar entre 40 e 45 minutos, para não ser cansativo, mas falar aquilo que é imperioso. Você faz parte da turma dos mordomos, ou você faz parte da turma que quer se aproveitar das benesses de Deus? Ele pode abençoar você, e você ser curado, e você ter prosperidade, e você ter todo um desenvolvimento, e ir direto da igreja para o inferno. Ou você pode ser uma nova criatura em Cristo Jesus, e ainda não ter nada disto, nem cura, nem prosperidade. E mesmo assim, você terá um lugar especial na casa do Pai, sendo servido pelo Senhor. Isso é que empolga a gente, e que faz com que nós nos coloquemos: Senhor, aqui estou. Eu sou um homem de lábios impuros, eu habito num povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram o Senhor. Eis-me aqui, usa-me a mim, e que o Senhor possa fazer de cada um de nós, nesta cidade, sal e luz, para que pessoas possam conhecer o Senhor Jesus Cristo. Lembre-se que quem deu os pães para Jesus e os peixes foi um menino. A gente nem sabe o nome desse menino. André, que pegou lá e viu que o menino tinha 5 pães e 2 peixes. Talvez a mãe disse: olha, meu filho, leva porque você vai precisar. E o bichinho estava lá. E agora André disse: menino, me dá esse pão e esse peixe aqui. Pensa num menino dando pão e peixe. A comida dele. Aí ele entrega para o André, o André traz para Jesus, e Jesus começa a partir, e pão começa a sair, e peixe começa a aparecer, e comem 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e sobra 12 cestos cheios. Porque quando Jesus põe a mão naquilo que é nosso, Ele multiplica para a sua glória. Não sonegue a Ele nada do que Ele lhe pedir, porque Ele vai fazer
isso redundar para a glória dele e para a bênção daqueles a quem ele quer abençoar. Você e eu fomos chamados para esse evangelho. E que o Senhor nos use. E o Senhor nos faça vigilantes. Vigilantes o tempo todo. Israel está lá sendo atacado. E eu acredito, eu vou falar bem baixinho aqui. A voz que usa, bem baixinho. Essa guerra é meio montada. Tem muitos jogos de interesses no mundo. Para quê? Para que haja paz, paz. E quando houver paz, paz, haverá repentina destruição. Israel está se defendendo, mas por trás, não Israel, por trás de Israel, por trás do Hamas, tem os poderes malignos querendo atacar. Não é a nação de Israel. Acima dessa nação, existem uns homens que estão governando o mundo. Vocês não acreditam nisto, mas na verdade são estes que governam o mundo. Não é Bolsonaro que governa o Brasil, nem é Biden que governa os Estados Unidos. Existem outros poderes. O Jânio Quadro já disse aqui há muitos anos que os poderes invisíveis, os poderes ocultos, a gente não sabe quem são eles. Mas há uma guerra para a preparação, para o advento de um governante mundial. E esse governante mundial vai estabelecer a planilha dele. Mas nesse meio tempo, aí a minha preferência, eu tenho outros que não pensam como eu, estou até olhando a cara de um ali que não pensa como eu, mas eu acho que ele virá arrancar aqui da terra o povo dele. Vamos embora? Eu sei que os pensamentos teológicos, eles dançam para todo lado, a gente não sabe como é que vai ser. Mas uma coisa eu sei, é que ele não vai me deixar de cuidar de mim, seja na tribulação ou fora dela. Ele vai nos sustentar. Aleluia!